Veja no ICL Notícias de hoje. A guerra agora é no STF. Após rasteira do Congresso, Lula vai ao Supremo para manter decreto do IOF. Barra com dinheiro público. Dino faz audiência para discutir as emendas PIX dos deputados. A harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional. Crueldade sem fim. Soldados israelenses revelam que tropas de Netanyahu têm ordem de atirar em moradores de Gaza que buscam alimentos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje a gente fala com a Cris Serra sobre essa possível batalha do IOF entre o governo Lula e o Congresso. É isso, essa batalha talvez seja judicializada. E o economista André Aranha, ele vai explicar para a gente como é que funcionam os benefícios fiscais e a sua relação com essa briga pelo imposto sobre operações financeiras. E para fechar, a gente vai até o Supremo Tribunal Federal conversar com Guga Noblar para repercutir um pouquinho essa audiência dessa tarde que trata das emendas impositivas. Lembrando que toda a nossa programação, que começa com Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul, pelo canal A Voz Trabalhadora e também pela web rádio São João, que fica lá no Ceará. Oi, Chico Sá, boa tarde para você. Boa tarde, Robes. Prazer fazer mais esse ICL2 contigo. Vamos nessa. Boa noite, querida Cris Serra, seja bem-vinda. Boa noite, Roberta, Chico, nossa comunidade. Vamos lá, Cris, porque a pedido do presidente Lula, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela começou a analisar as possibilidades jurídicas de acionar o STF para manter aí o decreto que aumenta as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF. Nessa semana, uma manobra articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que antecipou em uma semana a votação do IOF, fez aí o governo sofrer uma derrota que vai impactar diretamente na arrecadação das contas públicas e, consequentemente, na política de manutenção de programas sociais. Desde a derrota, o governo tem sinalizado que vai levar a questão para o STF, por considerar que essa derrubada do decreto, ela configura numa deturpação de competência do Poder Executivo. Quem também entrou na briga, agora no final da tarde, foi o PSOL, que já ingressou com uma ação no STF, independentemente da ação preparada pelo governo Lula, Cris. Roberta, não vejo outro caminho a não ser a judicialização. Você agora menciona que o PSOL já tomou a iniciativa. Aliás, como o PSOL tem feito com relação a assuntos, a temas que são de fato decisivos na conjuntura política brasileira. Fez bem. Agora, seria importante, sim, o governo tomar iniciativa semelhante, até para mostrar que tem iniciativa nesse jogo complexo, de fato, perigoso até, eu diria, mas o governo precisa mostrar que não está nas cordas, que não cede diante da política de chantagem do Congresso, falando especificamente da Câmara, porque o foco agora nessa questão do IOF está mais voltado para a Câmara pela quebra do acordo feita pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Bom, o Alcolumbre acabou referendando, mas enfim, quem tomou a iniciativa de virar o jogo, né, e de quebrar um acordo com relação ao prazo que era para votação no começo de julho, dando um certo tempo para o governo negociar um pouco mais, foi o Hugo Motta. Então, o governo precisa mostrar que não está acuado e que tem a iniciativa
do jogo, né, de alguma reação, que tem capacidade de reação. Neste sentido, vejo que uma iniciativa no campo jurídico seria importante. Jurídico e político, né? Nessa altura desse jogo fica difícil separar uma coisa da outra, embora sim essa questão possa ser, deverá ser argumentada com alegações jurídicas, porque há sim claramente uma invasão de competências. Esse é um aspecto. Agora, Roberta e Chico, eu diria o seguinte: este é um momento muito propício para uma iniciativa massiva do governo nas redes sociais, falando, explicando para a população o que é justiça tributária, como se faz justiça tributária nesse país e como isso é um instrumento importante para redução de desigualdades. Porque a gente sabe que a disputa em torno do orçamento é luta de classes, né? É isso que a gente está vendo, aliás, sempre foi assim, né? A disputa pelo orçamento, pelo dinheiro público, nela se expressa a luta de classes por meio dos seus representantes nos parlamentos. Isso é no mundo inteiro, no Brasil, e o Brasil não foge à regra. Então, é importante esse debate que o governo, o ministro Haddad, né, já tentaram introduzir e fazer de alguma forma, com aquela medida, inclusive, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? Mas é uma discussão que vem sendo atropelada por outras questões. Este momento agora, com a questão do IOF, é um momento mais do que propício para que essa discussão seja levada, como eu disse, maciçamente para as redes sociais, que é onde se dá a batalha de comunicação nesse momento no país, né? Então, o governo precisa ter essa iniciativa da comunicação nesse momento, explicando o que está em jogo nessa batalha do IOF no parlamento, que vai se transferir possivelmente não, porque o pessoal já tomou iniciativa, vai se transferir para o Supremo Tribunal Federal. Chico, a população precisa saber o que está acontecendo, assim, não é possível que ela seja penalizada novamente e as pessoas que penalizam não sejam apontadas, assim, é um absurdo. Você tem toda a razão, Roberta. A Cris coloca um ponto central, né, que acho que é um momento rico para colocar essa discussão da forma mais pedagógica possível. Por que está esse rolo todo em Brasília? E explicar essa questão da justiça tributária. Esse rolo todo em Brasília é porque rico não quer pagar imposto de jeito nenhum, e rico tem como seu principal advogado o Congresso Nacional. Tem o Hugo Mota e tem o Davi Alcolumbre para segurar qualquer onda lá. É o que se vê no momento. Você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele tinha um IOF o dobro, mais que o dobro do atual, era 6, tantos por cento. Conseguia aumentar no dia que queria. Quando foi colocar o Bolsa Família de R$600, aquela ajuda durante a pandemia, mudou no segundo. Qualquer coisa mudava no segundo. E agora esse enfrentamento contra o Haddad e contra o governo Lula. Então, é um momento rico para colocar essa discussão na rua e tentar explicar para a população da maneira mais didática possível. Eu sei que temos todos uns obstáculos, como o tal do pobre de direita, que na hora H também vira advogado do rico. Vira o primeiro advogado do rico, vira o pobre de direita, o que o Gessé Souza chama de pobre de direita, né? Em vez de se colocar no seu lugar e na sua classe e ver que essa discussão de Brasília é contra ele, não, corre, vai defender o rico que poderia pagar imposto e não paga. Então, é momento para conversar tudo isso, né, Cris? É momento para discutir toda essa história, usar todos os recursos possíveis. Todos os meios de comunicação possíveis para essa conversa. A ocupar, e o presidente da República, é caso o Lula, ele consegue ser didático, ele consegue falar com a massa quando quer.
usando metáfora de futebol, vale Corinthians, vale tudo para explicar essa parada agora. Desde que explique, precisa Por favor. explicar, né? E olha, Cris, desde a rasteira do Hugo Motta, no governo Lula, né, nessa questão do IOF, citações negativas, olha que interessante, sobre o Congresso cresceram nas redes e a maioria é negativa. Mais de 29%, mais de 92%, na verdade. Olha só, esse é um levantamento do nosso parceiro, Pedro Barciela, que está na reportagem de Chico Alves, que é o editor-chefe do nosso portal, iclnoticias.com.br. Então, assim, a repercussão muito é interessante, bem negativa, né? 92%, Cris. Roberta, porque é isso mesmo. O que o Congresso fez... É importante a gente destacar isso. Não foi uma derrota do governo Lula, não foi uma derrota pessoal do Lula. Isso é uma derrota do país, é uma derrota da sociedade, é uma derrota, é uma espécie de vingança do Congresso contra nós, contra o povo brasileiro. É claro, é uma derrota política do governo Lula, sim, momentânea. Esse é um movimento, esse jogo oposição-governo Lula é muito complexo, estendido no tempo, sujeito a marchas e contramarchas, né? E vai se tornar cada vez mais complexo até a eleição do ano que vem. Aliás, essa batalha em torno do IOF já é um lance no xadrez, no tabuleiro, né? Desse xadrez do ano que vem. O que a oposição quer? Esvaziar todas as possibilidades do governo Lula de cumprir o seu programa de governo, executar os seus programas sociais, né? Ter dinheiro para reequilibrar a distribuição do dinheiro público e do orçamento para tentar corrigir algumas apenas desigualdades da sociedade brasileira. Com isso, impedindo o Lula de fazer isso, né, esse Congresso, que, com licença aqui da comparação, age como se fosse uma organização criminosa, né, faz o que faz e, além de desferir um golpe contra o governo Lula, mas que será momentâneo, porque eu tenho certeza que o governo, né, vai dar um próximo lance, vai fazer um próximo lance, como eu disse, né, nesse tabuleiro muito complexo, né? Mas o que esse comportamento deste Congresso, que, como eu disse, comporta-se como uma organização criminosa, agindo ao colocar a faca no pescoço do presidente da República, está agindo contra nós, povo brasileiro. Então, é importante quando a pesquisa mostra essa percepção da população. Congresso inimigo do povo. É exatamente isso que se trata. Até porque, Roberta, a gente vinha de outra derrota do governo que era, assim, claramente um horror para qualquer pobre do Brasil, que foi aquela da taxa de luz. Ao derrubar um veto do Lula, o Congresso impôs um aumento na conta de luz dos mais pobres pelos próximos 25 anos. Então o Congresso já vinha nessa batida, nessa pisada aí de ser inimigo do povo. Então tá se consolidando essa ideia, e essa ideia vence nas redes sociais exatamente por isso, que a gente já vinha da questão da conta de luz, que é até de mais fácil compreensão. É mais fácil você explicar, olha, para derrubar um projeto do Lula, o governo aumenta o preço da luz. Quero ver quem não entende isso. Até no escuro você entende. Então... E, Chico, lembrando aqui, o acesso à energia, né, não só a iluminação dentro da sua casa, mas você poder ter um eletrodoméstico que funciona, que facilita a vida da dona de casa pobre, né? Se conseguir comprar uma máquina de lavar roupa. Isso tudo tem sido, desde o primeiro governo Lula, lá atrás, o governo Luz para Todos, é uma marca do governo Lula. O que a oposição quer? Exatamente desidratar essas marcas do governo Lula, né? Que mostram esse compromisso do governo com programas de grande alcance popular.
Então, é muito sintomática essa medida que encarece a conta de luz, né? Ela vai, assim, ela é certeira. Cirúrgica, né, Cris? Uhum. Oi? Cirúrgica. Sim. Cirúrgica, ao atingir um programa tão popular, não um programa, porque agora a gente não está nem falando do programa Luz para Todos, mas um tema, né, que mexe tanto com o cotidiano das famílias, né? Qualquer família, em especial das famílias pobres. Com certeza, impacta todos, especialmente os mais vulneráveis, a gente Exato. sabe disso. Agora, gente, muitos analistas estão dizendo que a derrubada do decreto do IOF demonstra que o governo Lula está fragilizado e passou a ser emparedado pelo Congresso. O que muita gente não lembra, sobretudo na grande mídia, é que ao longo de 3 mandatos, esta não é a primeira vez que isso acontece com Lula. O governo já foi dado como derrotado em outras ocasiões, mas ele conseguiu dar a volta por cima. A gente separou uma arte aqui com alguns dos momentos fundamentais de crises do governo Lula ao longo de 3 mandatos, para a gente conversar um pouquinho aqui, ó. Temos no Lula 1, em 2005, o mensalão e em 2006, o apagão aéreo, que a gente lembra. Neste período, Lula foi reeleito com 60,83% dos votos. Depois veio Lula 2. E aí, em 2007, teve a corrupção dos Correios e, em 2008, a crise financeira global. O que aconteceu com o governo? Dilma foi eleita sucessora de Lula, ou seja, o PT permaneceu no poder. Lula 3, em 2025, esse ano que a gente está vivendo aqui. Taxação do PIX, teve a máfia da aposentadoria, também conhecida como fraude do INSS, e a derrubada do decreto do IOF. Isso, Chico, no Lula 3, só no ano de 2025. Veja. É muita crise em cima de crise, né? Começou com a questão do PIX, muito por conta de um vídeo mentiroso lá do Nicolas Ferreira, mas pegou. A popularidade do governo cai nesse momento, né? Depois a questão da aposentadoria, mesmo sendo um escândalo que nasce no governo Bolsonaro, que tem como ministro o Onyx Lorenzoni, que está comprovado um desvio desse esquema lá no governo Bolsonaro, mas ele é revelado durante o governo Lula. Então o prejuízo também sobra para o governo Lula. E agora essa tocaia, né, armada pelo Hugo Mota, com apoio do Alcolumbre. Eu acho que a diferença entre uma crise dessa e outra, contando desde o primeiro mandato, é com quanto de popularidade o governo estava em cada momento. Agora acho que está um pouquinho abaixo do período do mensalão, para você ter ideia. Então, é um momento realmente mais difícil, com o Lula um pouco mais velho, que é óbvio que ele está em completa condição de ser presidente mais uma vez, condição de saúde, mas tem que ter aquela energia para enfrentar, né? Para enfrentar o Congresso, para conversar com Deus e o mundo a cada crise dessa. Mas isso só mostra que, ao contrário do que disse o Ciro Nogueira naquela reunião com a Faria Lima, que o ICL revelou. Com o mercado financeiro. Que ele dá o Lula como morto. Ele diz que agora é só deixar sangrando em praça pública e ganhar a eleição em 2026. Se você pega esse repertório, você pega a história recente do país, ela diz o contrário. Então, essa nossa artezinha aí, ela mostra que não é um presidente que tá enfrentando pela primeira vez dificuldade, que já pegou barra mais pesada e que conseguiu sair dela. Esse é o suspense agora. Conseguirá sair dessa ou não, Cris? Já vou passando para a Cris. Essa batata quente para a Cris aí. É uma batata quente. Chico, acho que você traz elementos importantes aí da crise, mas eu queria ponderar aqui algumas coisas. De fato, o Lula 1 e Lula 2 atravessou crises políticas gravíssimas em que o governo dele foi dado como acabado. Me lembro bem da cobertura daquela época, a cobertura da imprensa, né? Muita gente apostando, sim, acabou, não vai se recuperar, e se recuperou. Mas aí a gente tinha outro quadro, um elemento diferente do de hoje. A economia brasileira estava bombando.
estou falando aqui, estou juntando, né? Os dois não, ótimo. A economia brasileira bombando, assim, uma década gloriosa, mesmo com crise mundial, a tal marolinha que chegou aqui depois, enfim, a economia estava muito bem. Não existiam redes sociais, ou até existiam, mas não com a força que elas têm hoje, não com a configuração que elas têm hoje. Então, hoje, por mais que o governo, até na economia, tenha números positivos para apresentar, e tem, claro, não é o crescimento econômico hoje que o Brasil estava tendo naquela época. Sim. É diferente. Mas inflação sob controle, desemprego caindo, tem números na economia muito bons, tirando essa taxa de juros insana aí de 15%, enfim, que é uma discussão também. Mas, enfim, eu acho que a grande diferença é que naquela época não havia essa máquina do ódio digital, né, movida, financiada pela extrema-direita como a gente tem hoje. Então, ainda que na economia a gente esteja atravessando um cenário, dadas inclusive todas as circunstâncias mundiais, com guerra e tudo mais, ainda que a gente esteja atravessando uma situação sob controle, com crescimento, né, perspectiva de crescimento, né, tanto por parte do governo, todo mundo, enfim, que faz suas apostas, um crescimento baixo, sim, mas é crescimento, né? A mesma questão fiscal que fica a imprensa e a Faria Lima martelando o descontrole fiscal, descontrole, não é verdade, né? Não é esse descalabro aí que a gente ouve na mídia o tempo todo, enfim. Uma situação econômica, digamos, promissora, né? Mas tem uma máquina de ódio o tempo todo tentando sabotar o governo nessa guerra da palavra no mundo digital. E aí volta para o começo da nossa conversa, a questão do IOF. Tem que ter uma política consistente de comunicação nas plataformas digitais, porque é aí que está se dando o debate público, da opinião pública. É nessa dimensão, é nesses canais. Precisa ter política de comunicação para todos os meios. Rádio, TV, tem que falar com todo mundo. Mas o forte mesmo é nas plataformas, e o governo precisa, sim, e tem que ser uma coisa consistente. Não é quando tem uma crise, não é quando aparece um tema importante que vai ser votado no Congresso, entende? Acho que o governo ainda está devendo essa comunicação no mundo digital. É verdade, até porque a velocidade nos meios digitais é outra. Sim. Se a gente não considerar, a gente sempre vai ficar para trás. E sempre respondendo, nunca pautando, nunca chegando na frente, propondo. Sempre correndo atrás da história, né? Correndo atrás da história, se justificando. Não, a Cris acho que pontuou a grande diferença, é essa rede de ódio mesmo. É um elemento que a gente não tinha nos outros governos, né, em outros momentos. E também um orçamento, né, de emendas de 50 bilhões de reais. Representa muita coisa, uma grande mudança na correlação de forças. Você não tinha orçamento secreto, né? Você não tinha emendas PIX, você não tinha a maior parte do orçamento do país na mão do Congresso da forma que é agora. Essa é outro dado importantíssimo de mudança. Principalmente quando a gente pensa na balança do poder, né, entre o legislativo e o executivo. Sim. Parece que ela está mais equilibrada agora, tem essa sensação. E, Cris, hoje está rolando também uma pauta muito importante lá no STF, porque o próprio STF, então, convocou uma audiência pública para debater a constitucionalidade de dispositivos que tratam de emendas parlamentares impositivas. Aquelas que têm execução obrigatória pelo Poder Executivo, como, por exemplo, as emendas PIX, que o Chico acabou de falar aqui. Quem está comandando a audiência é o ministro Flávio Dino, que convidou professores, consultores, representantes de instituições, também outros especialistas para debater as regras necessárias para o pagamento das emendas. E entre os convidados, o advogado Malfrido Valder e a especialista Márcia Semer. Eles discursaram no STF e disseram que as emendas impositivas violam o sistema presidencialista brasileiro. Dino também afirmou na audiência que, abre aspas, não há espaço para vontades unilaterais. Isso ele se refere ao uso das emendas parlamentares.
O que a gente pode esperar, Cris, dessa audiência? Roberta, eu não consegui assistir toda a audiência, até porque ela está vindo desde de manhã, mas eu consegui assistir agora à tarde algumas das manifestações, né? O ministro Flávio Dino é o relator, são, se eu não me engano, 3 ações que questionam essas emendas e essa distorção que foi criada, né, entre, que você acaba de mencionar, inclusive, entre legislativo e executivo. Eu assisti especificamente essa que você mencionou, da Márcia Semer, que fez uma apresentação brilhante, né, mostrando como esse desenho de emendas hoje no Brasil é uma aberração política, uma aberração. Ela não usou essa expressão, não lembro se ela usou, eu estou usando diante do que eu assisti e do que eu acho. E como, com isso, o legislativo passou a usurpar atribuições do executivo. Então, o ministro Flávio Dino está ouvindo as partes, todos os interessados nesse assunto, né, representantes dos setores interessados nesse assunto, os tais amigos da corte, né, são entidades que são chamadas para contribuir com suas análises, etc. E depois, em algum momento, o ministro Flávio Dino vai relatar o caso, e esse caso será levado, não sei se à turma ou ao plenário, talvez primeiro à turma, depois ao plenário, enfim, é uma questão tão candente politicamente que capaz que seja mesmo levada ao plenário para uma decisão mais ampla, com, enfim, né, com mais argumentos sendo debatidos e tudo mais. Enfim, o que fica claro, Roberta, pelas exposições, é aquilo que a gente aqui já debateu inúmeras vezes, né? Essas emendas viraram simplesmente um sumidouro de dinheiro público, não há controle. E outra coisa, não há, muitas vezes, racionalidade na escolha dos projetos que vão receber dinheiro dessas emendas. Os deputados, os parlamentares, deputados e senadores, eles destinam emendas unicamente vinculadas aos seus interesses eleitoreiros ou, quando muito, aos interesses do seu partido, enfim, de algum lobby que ele representa, né? E nesse universo completamente sem controle, é impossível você controlar emendas destinadas por 513 deputados e 81 senadores. Não há estrutura de fiscalização possível em nenhum lugar do mundo capaz de ir lá checar e ver se o dinheiro está sendo aplicado ou não. Então, esse é um aspecto, né? Como isso se presta à corrupção, mas a outra coisa tão importante quanto é se essas emendas, as obras que elas se destinam a direcionar os recursos, se essas obras são necessárias dentro do que o país precisa, dentro das necessidades do país. E quem é que tem essa visão macro do país? É o executivo, que é eleito para isso, né? O papel do legislativo quando recebe a proposta orçamentária do executivo, no momento da discussão da proposta orçamentária, faça as suas propostas de mudança, de melhoramento da proposta ali, naquele momento da discussão, mas não ser essa disputa encarniçada dos parlamentares, como se fossem hienas disputando uma carniça para ver quem pega mais de dinheiro para levar para o seu reduto eleitoral. Isto tem que acabar, isso é uma anomalia, né? E os depoimentos de hoje na audiência mostram isso claramente. Agora a gente vai precisar esperar, né, o destino que o ministro Flávio Dino vai dar, enfim, a tudo isso que ele ouviu, vai formular o voto dele, se bem que a gente já sabe mais ou menos por onde ele deve caminhar, né, porque ele tem tomado já decisões a esse respeito e tem indicado que ele acha isso, de fato, né, uma aberração, para dizer o mínimo, e que desequilibra a relação executivo-legislativo. Mas, enfim, é uma coisa que a gente só vai poder saber um pouco mais adiante. Agora, Chico, esse evento também contaria com a presença de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, mas ambos cancelaram. Fugiram. Na última hora, essa ida ao STF.
Você acha que essa ausência do Mota e do Alcolumbre é um recado claro em relação à situação das emendas? Total, é quase uma manchete, né? uma confissão de culpa. Ainda mais depois da emboscada que fizeram com o governo agora nessa semana, fugiram, não foram lá. E a Cris, Roberta, falando desse festival de emendas que servem a tudo menos ao povo, tem um caso agora em Barueri, eu tenho insistido nele porque é muito alarmante, que é no condomínio chamado Tamboré 1, em Alphaville. É um condomínio que é conhecido como Beverly Hills Paulista. Só mora aquele povo milionário de Bete, ou cantores sertanejos que têm muito dinheiro e etc. E o deputado chamado Fábio Teruel, do MDB, mandou para lá, no Emenda Pix, 2,5 milhões para obras do condomínio. Uau! Uma estradinha que chega, uma melhora aqui, uma melhora acolá. E o mais sensacional, parece uma fábula de Esopo, é como foi descoberto que foi esse deputado que mandou isso para lá. Esse deputado vai para a rede social com a mulher dele reclamar de um cachorrinho chamado Jack. Olha o cachorrinho chamado Jack ao serviço do povo brasileiro. O deputado vai para a rede social reclamando que tinha um cachorrinho que a dona estava deixando sair toda hora, que estava perturbando o condomínio e tal. E o cachorrinho vem a ser de uma cantora sertaneja chamada Simone Mendes. Antes ela cantava com a Simaria, para quem acompanha o mundo do sertanejo. E nesse rolo, nessa treta do condomínio, descobre que o deputado mora lá e associa ele, aí vão investigar quem levou esse asfalto e esses benefícios para esse condomínio, sendo que o dinheiro é nosso, do povo, o deputado. Então o deputado vai brigar por causa do cachorrinho da Simone Mendes e acaba ajudando até o Flávio Dino ter mais uma bela denúncia na mão, porque 2,2 milhões em emenda Pix para um condomínio de luxo, condomínio metido lá de Alphaville, é demais, né? É por isso que eles não querem transparência, né, Cris? Então, viva os cães do Brasil. Os cães são os melhores amigos da denúncia pública. Boa, Chico. São os melhores amigos do dinheiro público, boa, Chico. Cris, você melhorou a frase, é isso aí. Chico, Roberta, eu vou repetir aqui o que eu tenho dito. Tem vários assuntos que, quando a gente comenta aqui, gente, só tem uma maneira de resumir. É suco de sucupira. Isso total, que o Chico total. acaba de contar. A briga, a treta com a cantora sertaneja por causa do cachorro. Gente... Aí o cara é pego de calça curta porque vai reclamar do cachorro. É deputado. Foi ele que usou a emenda aqui para ajeitar o condomínio, que já é de luxo. Não, vai falar, ele que trouxe para cá, né? Vou votar nele. Porque é isso. Aí acabou sendo denunciado. Se não fosse Jack, se não fosse pela confusão do Jack, o cachorrinho, que botou a boca no trombone, todo mundo lá do condomínio ia ficar caladinho, muito feliz com as obras do dinheiro público, né? Exatamente, porque essa mesma gente só reclama de Bolsa Família. Isso. Esse povo só quer viver de Bolsa Família. Essa mesma gente de Alphaville, né, que vive beneficiada até por não pagar imposto, que é o maior dos benefícios, cheio de isenção, essa gente que fica reclamando do Bolsa Família no Brasil. É isso, né? Chico, essa gente que fica reclamando, não consigo contratar ninguém, porque agora todo mundo está recebendo o benefício do Bolsa Família e não quer trabalhar. É essa gente. Exatamente. Meu Deus. E aí a gente entende, né? Por que é importante para esses deputados, por que eles brigam tanto por essas emendas, né? Porque, logicamente, que eles querem se reeleger. Só que, assim, colaborar com o governo não é possível, porque eu também não quero a reeleição do governo. Exatamente. Então, é bem por aí, assim. Raciocínio bem rápido aqui para a gente entender essa briga aqui. Cris Serra, querida, sextou. Obrigada e um ótimo final de semana para você. Sextou, gente? Sextou. Bom fim de semana. Boa noite, Cris. Obrigado.
Chega mais, Rodrigo Viana. Voltando aqui. Opa! O homem trabalha, o homem voltou. Tava lá fora acompanhando atualizações aqui de Boa, notícia. tem atualização pra gente? Tem uma, peraí que a nossa chefia tá pedindo para eu ir mais para a esquerda. Não sei, eles estão achando que eu sou muito direitista. Deixa eu ir pra cá, isso. Mas, Roberta, Chico, boa noite, né? Boa noite. Tem atualização, sim. Né? O ministro Alexandre de Moraes marcou audiências para ouvir testemunhas do Núcleo 2, né? O Núcleo 1 praticamente terminou, né? Agora faltam as alegações finais e tal. Mas o Núcleo 2 da trama golpista, as oitivas de testemunha já tem data para começar, dia 14 de julho. E tem gente muito importante nesse núcleo, Chico. É o núcleo composto por 6 pessoas, entre elas o Silvinei Vasquez, aquele da Polícia Rodoviária, ele mandou parar carro para atrapalhar a votação no segundo turno de 2022. Então, as testemunhas relativas a esse núcleo, no qual estão Silvinei Vasquez, o general Mário Fernandes, general que está preso, está respondendo preso pelo inquérito de golpe de Estado, e o Felipe Martins, aquele tal assessor de assuntos internacionais que fez até um sinal considerado de extrema-direita e tal, era assessor no governo Bolsonaro. E olha que interessante, são as testemunhas deles, não é o depoimento deles, são testemunhas relativas a esses réus. Sabe quem é que o Felipe Martins escolheu como testemunha, Roberta? 2 nomes, Carlos e Eduardo Bolsonaro. O 02 e o 03 do ex-presidente Jair serão testemunhas, Chico. Nós vamos ter essa atração aí no mês de julho. Que maravilha. Os 2 têm depoimento marcado para o dia 16. Os depoimentos começam dia 14, mas desses 2 há uma previsão de que os depoimentos sejam no dia 16. A informação é da jornalista Juliana Dalpiva, nossa colega aqui do ICL. Carluxo e Eduardo Bolsonaro, testemunhas. Não sei como é que vai ser o depoimento do Eduardo. Será que vai ser à distância? Ele vai lá na Casa Branca pedir para o Donald Trump para usar Eu acho que ele vai internet? pegar um guichezinho lá e vai transmitir de lá. Remota, Vai transmitir né? direto de Também lá. acho. Pode ser. Mas antes da gente avançar aqui, né, já que falamos em Carluxo e Eduardo Bolsonaro, eu queria trazer essa matéria que estava aí na tela, que a nossa produção já tinha colocado na tela, falando em Eduardo Bolsonaro. Olha que interessante, Chico e Roberta. A Bela Megali traz essa informação. Irritação de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio. Por quê? Aí a gente tem a seguinte apuração. O Eduardo Bolsonaro está irritado, não só porque o Tarcísio está se articulando para ser o candidato a presidente. Botando as manguinhas para fora. Está botando todas as manguinhas para fora. Mas olha a apuração que vem também na coluna da Bela Megali, isso que eu queria trazer aqui para vocês, e que tem a ver com toda essa disputa aí presidencial, né? O bolsonarismo quer que o Tarcísio assuma o compromisso de atacar o Supremo. Que vire um feroz cão contra o Supremo, Quer que ele assuma esse compromisso. E o Eduardo Bolsonaro considera que o Tarcísio não tem cumprido essa tarefa. Olha só a queixa do Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos. O Tarcísio não fez qualquer movimento até agora para se reunir com autoridades da gestão Donald Trump para ajudar a acelerar punições contra o Alexandre de Moraes. Ele queria que o Tarcísio fosse lá. Olha que situação que é colocar o cara, hein? Eles só na própria pele. Só na própria pele. Impressionante. Aí o Eduardo anotou na caderneta dele, o Eduardo Bolsonaro, que o ex-ministro Tarcísio, o governador de São Paulo agora, esteve em agenda nos Estados Unidos no mês passado e não dedicou 1 minuto sequer do seu tempo a esse tema. Ou seja, o Tarcísio não foi lá conversar com a extrema-direita do Trump e tal para ajudar a criar constrangimentos para o Alexandre de Moraes. Então tem não é assim impressão, existe esse mal-estar tremendo entre a família Bolsonaro e o Tarcísio. Tem pipocado uma nota aqui, outra acolá, do bolsonarismo meio revoltado com o Tarcísio. Sim. Porque eles querem que ele vá para a briga de maneira mais forte, que ele ataque o Supremo, que ele prometa que, uma vez eleito presidente, vai ser inimigo do Supremo. E o Tarcísio, para manter o seu equilíbrio e agradar a burguesia paulistana, a burguesia da Faria Lima, agradar o Estadão, a Folha, o Globo, mantém-se ali com um grau de civilidade. Então é uma sinuca que ele se encontra. Agora, domingo tem manifestação bolsonarista em São Paulo. Tarcísio vai. Certamente a família Bolsonaro vai anotar qual é o tom que ele vai usar. Será que o Tarcísio sobe o tom contra o Supremo ou ele se mantém do jeito que está? Isso tudo vai ajudar a definir se ele será mesmo o candidato da família Bolsonaro ou se eles vão escolher o Eduardo ou a Michele para ser o candidato em 2026. Eu acho que escolhe alguém da casa
o Tarcísio não é candidato. Eu continuo recebendo muitos indícios e informações de que o Tarcísio não é candidato porque está muito comprometido com negócios em São Paulo. Mas a burguesia que você citou, Roberta, a grande burguesia... É, né? o povo do dinheiro. Dinheiro. Pode chamar de burguesia, outros chamam de Faria Lima. Isso. Eu, às vezes, chamo de Fiesp, De porque eu tenho a mercado, cabeça a elite. antiga e acho que é a Fiesp que manda. Mas agora não é mais Agora a é o Fiesp. mercado financeiro. Então, essa turma quer o Tarcísio, prefere o Tarcísio. E aí eles acham que o Bolsonaro, quando tiver condenado mesmo, que deve acontecer em setembro, outubro, vai ter que sentar na mesa e negociar. E aí a turma da bufunfa vai dizer, Bolsonaro, nós queremos que seja o Tarcísio. E o Bolsonaro vai dizer, então eu quero que o Tarcísio assuma o compromisso de fazer o meu indulto e me tirar da cadeia. E aí esse impasse vai se resolver de alguma forma na hora que chegar o mês de outubro, né? É essa pressão que está jogando, que a gente está vendo nos bastidores, e essa nota que eu trouxe aqui é parte desse jogo, Roberto. Então, os bolsonaristas querem que Tarcísio declare guerra ao STF Isso, e que para se ser o candidato. comprometa com o indulto a Isso. Jair Messias Bolsonaro. Só que o indulto não é garantido, viu, Roberta? O Gilmar Mendes, com esse Supremo, o indulto não sai. Quer dizer, eles podem aprovar o indulto e o Supremo falar inconstitucional. O Gilmar Mendes já falou que é inconstitucional, que não rola. E aí vira um impasse. Por isso que eles querem, além do indulto, que o presidente, o futuro presidente, no caso, o Tarcísio, que eles imaginam, também derrube, entre com aquela disposição do impeachment de ministros do STF. Então, é uma exigência que torna a candidatura e um eventual governo Tarcísio quase um ditador, de cara. Golpista. Que ele assume o compromisso de praticamente fechar o Supremo. Não vai ser com o cabo e o soldado, mas agora com o Tarcísio, se ele for eleito e se topar esse arranjo institucional. Será que o mercado quer alguém tão radical assim? Também fico pensando. Eu acho que não. Eu acho que Eles não. preferiam um meio termo. O moderado. Entre aspas. Entre aspas. Olha, gente, deixa eu trazer um recado, porque vem aí uma nova edição de um dos maiores sucessos da história do ICL, viu? Tô falando da história do ICL. Aula aberta e gratuita. Investir é para todos, com Eduardo Moreira. Essa é a primeira aula, viu? Que qualquer pessoa precisa ver antes de investir. Para você ficar atenta e atento às pegadinhas, porque são muitas. Notinha de rodapé, porcentagem. Como a gente não entende muito, o que acontece? A gente cai. A gente cai. E nessa aula você vai aprender de uma vez por todas como é que funciona o mercado financeiro, os erros mais comuns de quem começa a investir, principalmente como aplicar o seu dinheiro com segurança nesse mercado que a gente pouco conhece. Bom, Eduardo Moreira tem mais de 20 anos de experiência, no mercado financeiro e é bicampeão do Prêmio Best como o maior influenciador de economia e negócios. Então, se você quer mudar a sua vida financeira e cuidar da sua saúde financeira, você não pode perder. É neste domingo, depois de amanhã, dia 29 de junho, às 8 horas da noite, ao vivo e online. E você precisa garantir a sua vaga, hein? Corre lá em icln2.com.br, icln2.com.br, ou vem aqui, nesse QR Code. Você vai aprender a não cair em pegadinha mesmo de banco, né? Aquele gerente que às vezes até é bem intencionado, te pega ali desprevenido e coloca ali aquele plano de investimento que é uma roubada, né? Aí começa a falar de porcentagem, de imposto, de dedução. Você vai pagar mais imposto do que o que vai render, né? Ou então que não tem imposto, mas aí a porcentagem é pequena. Tem muita pegadinha. E tem essa aula com o Edu para ajudar a gente a entender. Eu já caí em várias. É domingo agora, né? Domingo 8 horas da noite. Exatamente. Vamos chamar agora nosso parceiro, nosso colega, o jornalista Guga Noblar, que está à frente do STF, gente, para falar sobre a audiência pública de hoje. Guga, como a gente estava comentando aqui com a Cris, o STF convocou uma audiência pública para hoje para debater a constitucionalidade de dispositivos que tratam das emendas parlamentares impositivas, como, por exemplo, as emendas PIX. O Dino comandou a sessão, que contou com vários especialistas e também outros convidados. E falando em convidados, também teve a ausência marcante de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Eles desmarcaram na última hora. E aí, Guga, eu jogo para você aí contar mais pra gente, principalmente se a audiência já acabou, quem passou por aí, se você conseguiu conversar com as pessoas. Acabou. Boa noite.
Pois é. Ô Robs, boa noite para toda a audiência do ICL. Pois é, acabou a audiência, terminou, enfim. Ela tinha começado às 9 da manhã, portanto, foi uma audiência longa, exaustiva. 32 especialistas falaram aqui hoje, 30 contrários à farra das emendas impositivas, a essa obrigatoriedade do governo de ter que pagar 1,2%, depois agora 2% da receita corrente líquida do governo. É muita grana que está sendo despejada na mão dos deputados e dos senadores. E aí teve, portanto, essa ação, uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL, pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e pela Procuradoria-Geral, para questionar a legalidade dessas emendas. Isso que é, para quem não sabe ainda, uma herança do Eduardo Cunha. 2015, quando ele era presidente da Câmara, ele conseguiu aprovar a imposição no pagamento de emenda parlamentar. E aí a farra foi aumentando ao longo do tempo. Em 2019, no governo Bolsonaro, criou a emenda PIX. E aí o dinheiro vai direto para a prefeitura ou para o estado, chega praticamente em tempo real, né? Ao contrário da emenda individual, quando ela é, enfim, paga pelo governo, ela tem toda uma burocracia, tem termo de fomento que tem que assinar, tem convênio que tem que assinar. Isso tudo faz com que a emenda demore, às vezes 1 até 2 anos, para chegar no município. Às vezes nem chega durante a prefeitura daquele que queria ser atendido pela emenda. E com a emenda PIX eles conseguiram fazer isso vapt-vupt, né? De um dia para o outro. Ainda criaram no governo Bolsonaro o orçamento secreto. Foi o Luiz Eduardo Ramos, ministro do Bolsonaro, junto com Alcolumbre, presidente do Senado, que vieram com essa ideia de bombar a emenda de relator. E aí, a partir dali, daquele dinheiro dali, ele era despejado via indicação de deputados, sem que eles tivessem que colocar a autoria, sem que eles tivessem que se identificar e nem mesmo dizer para onde ia o dinheiro. Então virou uma bagunça. O Flávio Dino passou a comprar essa briga com os deputados e senadores há cerca de 1 ano, 11 meses atrás, quando ele mandou congelar o pagamento de emendas que não conseguiam comprovar a origem e o destino. Boa parte das emendas PIX ficaram congeladas por conta dessa decisão do Flávio Dino. E aí, hoje, a gente teve mais um capítulo dessa batalha entre Flávio Dino e os congressistas. Claro, teve um anticlímax, porque era aguardada a presença do Hugo Mota e do Alcolumbre. Cadê? Não vieram, apesar de terem marcado presença. Disseram ontem que viriam, mandaram recado, ficou aquela sensação de que eles queriam pressionar, intimidar o Flávio Dino, mas eles acabaram não comparecendo. Pois é, inclusive o Flávio Dino mandou um recado, né, nessa audiência, melhor dizendo, de hoje, né? A gente mostrou mais cedo no ICL Urgente, não sei se a gente tem o vídeo aí, é um trecho curto até do Flávio Dino. Temos o trecho, produção? Temos, porque é um trecho interessante que o Flávio Dino, Guga, mandou o recado para aqueles que dizem é uma usurpação, que é um palavrão, né? Usurpação, é uma invasão do Supremo nas atribuições do Legislativo. O Flávio Dino falou, olha, enquanto a Constituição prevê que é presidencialista o país, que tem responsabilidade fiscal na execução do orçamento, o Supremo está aqui para ver se a maneira como ele é executado é constitucional ou não é. A gente tem esse VT. Temos o VT? Opa! Vamos assistir então a fala do Flávio Dino, vamos lá. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Não há intuito de usurpação de outros poderes, enquanto o Brasil for um país democrático. Guga, como é que você vê essa fala do Dino, hein? Pois é. É muito pelo contrário, quem está usurpando o poder são os deputados e senadores que estão querendo tomar uma fatia gigantesca do orçamento para eles indicarem o que só é comparável a países como Uganda, Paquistão,
países que não prezam pela transparência do dinheiro público. Os países da OCDE, inclusive teve essa comparação feita aqui, a gente viu o Fernando Scaff, que é um estudioso do assunto das emendas, especialista em direito. A gente viu também o Hélio Toloni, que trouxe esse estudo que compara o Brasil com países da OCDE e demonstra que é só aqui, em Uganda, no Paquistão, que você tem parlamentares que podem abocanhar tamanha fatia do orçamento. Nos países da OCDE não chega nem a 1% do orçamento, da receita líquida corrente do Estado, o dinheiro que é destinado pelos parlamentares, e aqui já está em quase 20%. Então, é claro que virou uma farra, virou uma esculhambação, e nem mesmo aqueles que deveriam defendê-la, inclusive o Alcolumbre, como eu relembrei há pouco, foi quem criou o orçamento secreto junto com o Luiz Eduardo Ramos, nem esses apareceram aqui para fazer a defesa da emenda parlamentar impositiva. Mas a gente sabe que essa é uma briga que dificilmente eles perderão, os congressistas perderão. Eu acho muito improvável que se crie algum tipo de obstáculo para que esse dinheiro continue sendo indicado pelos parlamentares. É difícil, e eles estão inclusive revoltados com o Flávio Dino. Já está saindo aí informação de que eles já estão querendo ventilar o impeachment do Flávio Dino. Imagina você querer colocar para frente o impeachment de um ministro porque ele está tentando trazer mais transparência para o uso do dinheiro público. Isso seria um grande trampolim eleitoral, eu imagino, para o Flávio Dino, se acontecesse ou se acontecer. Mas há, inclusive, parlamentares querendo já, como querem o do Alexandre de Moraes, querendo o impeachment já do Flávio Dino. Até porque também tem parlamentar dizendo que o Dino age em nome do governo federal. É essa a minha questão que eu ia tocar, Roberta. Ô Guga, tem muito deputado e senadores também que atribui isso ao governo. Acha que é uma ação combinada, que é um joguinho combinado entre o Flávio Dino e o Lula. E ficam tentando mandar mensagem para o Lula para parar o Flávio Dino. Que a história do IOF passou também por isso. A história, a emboscada do IOF passa muito por aí, né? O IOF. Totalmente por aí também. Um dos recados que essa rebelião de deputados e senadores que derrubaram os decretos do IOF, um dos recados que eles quiseram passar, claro, foi esse, o de que o Flávio Dino virou um empecilho, de que ele está dificultando demais o pagamento, o empenho das emendas. E eles, claro que para eles, o Flávio Dino atua em dobradinha com o Palácio da Alvorada, com o Palácio do Planalto. Então, todas as ações do Flávio Dino, eles colocam também na conta do governo. Um dos recados que eles quiseram passar foi esse, o de que o Flávio Dino está incomodando, quando impuseram aquela derrota para o governo dentro do Congresso, senadores e deputados. O outro recado que eles quiseram passar foi para o Fernando Haddad, que junto com o governo está criando essa narrativa de o governo que protege os pobres, que luta pela justiça fiscal, enquanto a oposição está ali só para defender os ricos, os mais poderosos. Isso também, de certa maneira, irritou parte dos congressistas. Então, esses 383 votos que acabaram derrubando os decretos do Lula ali, tem várias motivações para chegar a esse número. Não foi só um único recado, não foi só um único motivo que uniu todos esses deputados, mas tem sim recado para o Haddad, tem recado para o Flávio Dino e tem a antecipação da corrida eleitoral, já que querem deixar o Lula sangrando, querem deixar, como diz o Lauro Jardim na coluna dele, ouvindo algum bolsonarista, alguém da oposição, querem deixar o Lula de joelhos. É isso. Exatamente. Mas acho que o Guga tem toda a razão, que se tomar essa atitude de transformar o Dino num alvo agora por causa desse tema, isso ajuda o Flávio Dino, inclusive. Transforma o Flávio Dino num sujeito que está defendendo o interesse público de maneira... Porque é um tema que é complexo, né, para o povo entender. Mas se transformarem ele num alvo, dizendo o Flávio Dino quer impedir bandalheira de emenda parlamentar, isso ajuda o Flávio Dino. Sim, o Flávio Dino teve ao favor dele hoje estourou mais uma boca de dinheiro público lá na Bahia,
Você viu a imagem? Era gavetas e mais gavetas cheias de dinheiro. Era um armário que tinha apinhado de dinheiro. Duas prefeituras, Duas né? prefeituras. E ali no mesmo foco de um personagem chamado Rei do Lixo. Também o Rei do Lixo? Ali nas proximidades. O Rei do Lixo no dia que esse cara, eu não acredito em milagre, mas no dia que esse cara resolver falar 1%, ele manda para a cadeia metade do Congresso Nacional. E União Brasil, principalmente. A União do Brasil não fica nenhuma letra. O time do ACM Neto. Né? Exatamente. Então esse rapaz, o chamado Rei do Lixo, ele manda nas emendas da Bahia. Mas só, Guga, só antes de passar, Roberta, desculpa, não sei se você ia falar. Não, eu ia dizer que as duas grandes batalhas políticas hoje no Brasil estão sendo travadas pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino. O Alexandre de Moraes coordenando o esforço de punir os golpistas, né? Aí é um trabalho mais assim da resistência contra o golpismo, né? E tem que terminar de julgar e de punir quem tentou dar esse golpe em 22 e 23. Então, de um lado, o Alexandre de Moraes, por isso que ele é inimigo e os caras querem o impeachment, porque ele enfrentou o golpismo bolsonarista. E de outro lado, o Flávio Dino enfrentando a bandalheira que transforma o Brasil quase que num parlamentarismo sem autorização da Constituição. Por isso que ele falou aí nesse trecho que nós colocamos, enquanto o Brasil for presidencialista, nós temos que ver o que está acontecendo, porque esse tipo de execução do orçamento não é de presidencialismo, parece um parlamentarismo. Então, o Flávio Dino está enfrentando, gente, aí está o coração da disputa do poder hoje no Brasil. Quem é que manda? Das eleições de 2026. Exatamente. Total, Roberto. Total. Então, passa por aí. Por isso que é tão importante e é fundamental esse relato que o Guga está trazendo para a gente lá do STF. A Ju diz aqui no nosso chat, faz uma observação interessante. Eu acho que a única... O Guga, não, a Ju, no chat, ela fala o seguinte: se derrubarem o Flávio Dino, ele vira presidente da República. Se derrubaram por causa disso aí? Se quiser ser candidato, olha... Era isso que eu ia dizer. Olha, tá bem. Porque eu acho que a única coisa que dá mais voto do que emenda parlamentar, e a gente vê que os municípios que mais receberam emenda parlamentar foi onde o prefeito mais teve sucesso para se reeleger. Dos 51 municípios que mais receberam emenda, em 50 o prefeito se reelegeu, 98% de reeleição. Portanto, naqueles que menos receberam emenda, cai para 70%, até um pouco menos de 70% o sucesso na reeleição. Então, emenda ajuda a reeleger, mas eu acho que a única coisa que elege mais do que essa farra das emendas é você se colocar contra essa farra das emendas, até porque o orçamento secreto, essa história toda, vai virar um dia talvez o maior caso de corrupção da história do Brasil. Aí sim tem bilhões e bilhões sendo despejados de maneira que a gente não tem transparência e a gente não sabe para onde foi. E se o Dino virar aquele que está se colocando contra isso, aquele que luta pela transparência, tem até mais potencial de voto aí do que para os prefeitos que estão se lambuzando com as emendas impositivas. Bota lambuzando nisso, é muita grana. Guga Noblar, obrigada. Bom final de semana para você. Valeu, Guga. Beijo. Chega de plantão por hoje. Boa noite, querido. Sextou pra nós. Bela gravata do Guga. O Guga tá bonito. Estica para sexta-feira. Acho que terno novo também. Já pode emendar para o happy hour lá em Brasília. Já vai, chique. Isso. A gente retoma agora as discussões sobre a batalha dessa semana, né, entre o governo e o Congresso por conta do IOF. E chamamos agora para conversar o economista André Aranha, que é também editor-chefe do jornal Caneta Crítica. Oi, André, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite. Vamos nessa, André, porque nessa semana o presidente Lula criticou aí os empresários que reclamam de impostos, né? Alegando que o Brasil dá 860 bilhões de reais em isenções para os mais ricos. A crítica veio na esteira da discussão sobre o aumento do IOF derrubado pelo Congresso. E como já falamos aqui, gente, essa disputa pode parar no STF. E aí, André, do ponto de vista econômico, quais outras alternativas restariam, então, para o governo federal para compensar o rombo de 10 bilhões de reais em arrecadação previstos com o aumento do IOF? Olha, ele tem que compensar esse rombo, né, por causa do novo arcabouço fiscal que obriga a cumprir as metas de
arrecadação e gastos ficarem seguindo uma lógica de pagamento da dívida pública. Então, as medidas que o governo tem à mão, atualmente, ele tem medidas que ele pode implementar, mas eu acho que o que mais perigoso assim, na situação atual é que tem medidas que estão em implementação que podem ser removidas, como a tributação que o governo estava colocando sobre as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que foram fruto de um acordo logo depois que teve a primeira rodada de decretos do IOF. O governo fez um acordo para tributar esses outros títulos, títulos financeiros, né, que tem mais clareza assim, de quem você está tributando. E essa medida provisória ela tem que ser negociada com o Congresso, porque ela tem que se tornar lei, né? Então isso é uma medida que ainda pode cair. Ou seja, esse rombo ele pode aumentar, assim. Então, mais do que pensar o que ele vai fazer, eu estou pensando o que ele talvez ele tenha que fazer mais ainda, né? Onde que ele pode chegar, né, André? Pois é, porque o objetivo, André, desculpa, me parece que o objetivo de parte desses deputados, acho que boa parte deles, que deram essa rasteira, né, com essa votação sobre o IOF, é criar tamanha dificuldade para o governo que ele seja obrigado, o governo, o Poder Executivo, a cortar nos programas sociais. Sim, saúde, educação. BPC, né, e outros. Porque daí você enfraquece onde o Lula ainda tem bastante força, que é quem ganha até 2 salários mínimos, a base eleitoral principal do Lula. Então, é uma maneira de bombardear, enfraquecer o Lula para que ele entre fragilizado em 2026, Roberto, e bate com esse outro quadro que nós temos aqui. A nossa equipe fez uma conta aqui, acho que seria até legal mostrar para o André, né? Nossa, André, é uma conta muito fácil da gente entender. Vamos fazer um paralelo entre os programas sociais e as renúncias fiscais, gente. Olha só. O Bolsa Família, em 2025, tem um custo de 158 bilhões, tá? E são 20 milhões e meio de lares beneficiados. Presta atenção, eu falei em 158 bilhões, tá? Para 20 milhões e meio de lares beneficiados. Vamos falar das renúncias fiscais. De janeiro de 2024 até fevereiro de 2025. Lembra que eu falei dos 158 bilhões? Eu vou trazer esse número de volta aqui. Só que este número de 158 bilhões, eles beneficiam 96 empresas apenas. Meu Deus, é imoralidade. Ou seja, o tamanho do Bolsa Família é o mesmo tamanho da renúncia fiscal. Deixa o quadrinho mais um pouquinho, vou só pedir para a nossa equipe deixar o quadrinho na tela. Quem está só nos ouvindo, se puder olhar para a tela, né? Claro, quem estiver no rádio não vai poder, mas quem está às vezes nos ouvindo pela internet... Olha aí a comparação que a Roberta trouxe aí no quadro. Bolsa Família, 158 bilhões. Esse cálculo foi feito pela nossa equipe do programa Mercado e Investimentos. Renúncia fiscal só de 96 empresas, Roberta, é o mesmo tamanho do Bolsa Família. E aí eles querem fazer a gente acreditar, Chico, que o problema é excesso de programa social no Brasil. É um negócio absurdo. Mas eu queria ouvir o nosso André Aranha sobre isso, quer dizer, esse debate. A sociedade não está... Esses números não estão chegando lá na ponta, não é isso? Exatamente. O governo Lula tem colocado essa proposta de fazer um ajuste fiscal progressista, né? Se ele vai ter que cortar gastos, ele tenta segurar isso e aumentar os impostos sobre os ricos. Isso é uma postura que ele tem feito desde o início desse mandato, né? Então, o ministro Fernando Haddad colocou aquela taxação sobre os fundos fechados, né, das famílias mais ricas, tem fundos financeiros que não eram tributados. Fundos em paraísos fiscais, o governo colocou essa tributação. Então, tem diversas medidas que têm sido colocadas que são de melhorar essa justiça tributária, assim. E essas isenções fiscais que vocês estão trazendo aí sobre essas empresas é bem esse cerne do debate. No Brasil, hoje, a gente tem um Estado que tem um custo, mas ele tem um efeito positivo sobre, né, esses programas sociais. E na América Latina, ele é um país totalmente destacado, assim, de ter um sistema único de saúde, né, ter uma previdência grande, assim, para atingir boa parte da população. Mas essas questões têm custo, e no Brasil a tributação não está focada nos ricos, né, ela está muito direcionada às pessoas mais pobres. E eu acho engraçado, nesse debate do IOF,
faz todo um celeuma ao redor de ter aumentado um imposto que é sobre operações financeiras, né? Enfim, quem vai pagar essa conta é uma coisa difusa e passa pelos bancos, pelo crédito, por quem tem cartão de crédito lá fora. E nesses últimos anos, os estados no Brasil aumentaram o ICMS, né, a alíquota de ICMS, em uma coisa que nunca tinha ocorrido antes. Assim, o Maranhão chegou a aumentar em 5% o valor da alíquota modal, saltando de 18% para 23%. Isso é imposto sobre consumo, todo pessoa vai no supermercado, tem que pagar isso, e isso não está no debate, porque o debate é todo no governo federal, né, no executivo federal. O que o legislativo faz e o que os entes subnacionais fazem nunca é debatido, né? É tudo culpa do Haddad e do Lula, né? E olha, apesar de todas as dificuldades, né, do governo Lula com o Congresso, o índice de desemprego ele continua batendo recordes mês após mês. A taxa de desocupação caiu para 6,2% no trimestre de março a maio de 2025. Essa é uma queda de 1 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, ele atingiu um patamar recorde de quase 40 milhões. André, temos bons números quando a gente pensa aqui, quando a gente lê, né, interpreta a macroeconomia. Mas, de novo, acho que é uma tecla também que a gente bate muito aqui, né? A sociedade não sente essa melhora. É uma boa parte não, né? Especialmente ali entre 2 e 5 salários mínimos, especialmente, tem uma espécie de um mal-estar, me parece. As pesquisas mostram isso. É um poder de compra que envolve a sociedade toda. Eu acho que muito poder de compra. Tem um pouco também do bombardeio todo da extrema-direita e tudo mais. Mesmo naquele setor que era mais favorável ao presidente Lula, entre 2 e 5 salários mínimos, há um mal-estar grande que acho que passa por isso, né? Os índices, né, de reprovação passam por isso. Passam por isso. Exatamente nesse lugar aí. Mas é curioso, né, André, porque nos 2 primeiros mandatos do Lula, quando a economia foi bem, isso resolveu, e o Lula acho que apostava muito nisso, né? Eu vou arrumar a economia, baixar o desemprego, melhorar o consumo, e com isso eu acelero, né, nesse Lula 3 para talvez ter um Lula 4. E pelo visto, a fórmula não está funcionando tão bem dessa vez, não é? Não para os dias de hoje, né, Rodrigo? Parece que não. Talvez. Eu diria, enfim, tem uma questão de problema de representação, né, de como as pessoas estão tendo um acesso ao que o governo, o que é o Estado, né, o que é o governo, e aí tem essas novas mídias e toda essa questão da comunicação do governo que tem dificuldade. E aí, enfim, foge um pouco ao meu campo, eu vou falar mais da economia. A gente teve impactos na inflação de alimentos, mas que também não explicam tanto, né? Alguns alimentos subiram muito, mas em outros governos isso aconteceu também. Por que isso está tão comprometendo tanto, né, a popularidade do presidente? E na minha opinião, o que eu estou vendo assim, é que a gente está num cenário que é diferente do cenário de 20 anos atrás, né? Agora, o endividamento das famílias está muito maior e isso se tornou uma questão crônica assim, para muitas famílias, desse capitalismo financiarizado que a gente vive hoje, que tudo é crédito, tudo é financeiro. Então, por mais que o desemprego tenha caído, ele tem uma qualidade, né? Esses empregos criados, as pessoas não têm tanto bem-estar quanto elas tinham 20 anos atrás. Esse mesmo número não significa mais a mesma coisa. E também essa questão de os modos de trabalho foram se precarizando, né? Então, muita gente é MEI e quem tem carteira assinada ainda tem medo da Previdência, né, que está toda hora tendo uma reforma, reduzindo direitos. Então, enfim, muita gente com medo, né, da CPJ, né, e sem segurança sobre o futuro. Você é carteira assinada, mas a economia tendo crise atrás de crises, né? Então, essa insegurança, que é uma marca, né, do mundo, da economia contemporânea, também gera uma insatisfação latente, assim, uma vontade de mudança, né, das pessoas. Por mais que o número esteja aparentemente bem, tem muita insatisfação aí guardada, sabe? Pois é. Não adianta falar a 8ª maior economia do mundo, né? Assim. Mas isso que ele falou do endividamento é um dado interessante. Quer dizer, as pessoas conseguem um emprego, então... E acho que todos nós, né, temos isso. Você vê pessoas aí próximas, estavam desempregados, voltaram a ter trabalho, mas às vezes com uma remuneração menor, e aí tem dívida já passada. Então, comecei a ter um emprego novo, mas mal dá para pagar as prestações que já estavam ali para trás. Então, tem uma sensação de mal-estar. Demora para ter esse alívio, né? Isso, né? Porque em 2005, 2006, lá no primeiro mandato do Lula,
deu uma melhorada, as pessoas tiveram a impressão de um salto mesmo, veio de uma base muito ruim para uma base melhor. E agora essa sensação de bem-estar parece que não está se consolidando tanto, é um fato. É interessante olhar para trás e quando a gente pensa no presente também, é difícil fazer um investimento, né? É difícil você projetar também com uma taxa a 15%, fica muito complicado. Assim, tentar resolver a situação do passado, você também fica preso. Agora, apesar disso tudo, a aposta, eu conversava com algumas pessoas aí ligadas ao governo, a aposta do Lula continua sendo, no segundo semestre, os preços dos alimentos caírem, e já começaram a cair, até a gente tem a notícia, né? Já começaram a cair. O café não, mas outros alimentos começaram a cair. Então a aposta de Lula é safra alta, preços em queda, desemprego também caindo, e aí melhorar um pouco a sensação econômica para melhorar os índices também de popularidade. Vamos ver se dessa vez funciona igual lá 2005, 2006. Vocês abriram o programa mostrando, né, que a crise do mensalão, todo mundo dizia, agora o Lula não se reelege. Já era, acabou. E se reelegeu em 2006. Vamos cuidar também aguardar. Da comunicação digital, né, das redes sociais, mudou. porque Um outro a velocidade que a informação circula nesse espaço... É um outro país, assim, realmente um strike muito grande que não dá para reverter, fica difícil reverter. A gente viu isso. No caso do Pix. Exatamente. Deixa eu me despedir do André, desejar um ótimo final de semana e friozinho para vocês se estiverem em São Paulo como a gente aqui. Mas mesmo fora de São Paulo tem frio. Tô no Rio. Até no Rio tá frio. Até no Rio tá frio, Obrigada, André. Boa noite para você. Obrigado, querido. Boa noite. Valeu. Gente, e agora uma novidade bacana para você. Edu Moreira vem aí fazer uma participação especial aqui no N2 dessa sexta-feira para falar sobre o seu novo livro, Edu, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Muito bacana! Roberta. Esse é o seu 13º livro, meu caro? É isso. 13º. O objetivo é um dia ter mais ou menos uns 10% do sucesso de Chico Sá, né? Esse é o meu objetivo. Quando eu chegar ali nos 70, 80 anos, né? Se eu tiver conseguido 10%... Vamos dividir esse sucesso, o escritor verdadeiro tá aqui, ó. Esse é o escritor verdadeiro. Eu sou um aprendiz. Olha que não, hein? Olha que esse jogo tá mudando, hein? Não, tá nada, cara. Mas deixa eu falar uma coisa, eu tô até prestando atenção no que vocês estão falando, e é interessantíssimo, e aí eu já vou até mostrar para vocês, o livro tá aqui na minha mão, já vou mostrar para vocês, e tem um presentaço pra galera levar pro final de semana, que eu acho que todo mundo vai gostar muito desse negócio que a gente inventou. Ultra inovador, não existe em lugar nenhum do mundo. A gente tá falando dessa questão econômica, né? E tem vários fatores aí, Chico, Rodrigo e Roberta. Economia, ela é muito mais algo expectacional, né, do que algo que a gente vê agora na nossa vida. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, mais importante do que o índice de desemprego caiu de 6,8 para 6,6. Olhando só isso, óbvio, não é ruim. Se o índice de desemprego sobe, a gente vai falar que é ruim. Se cai, a gente vai dizer que é bom. Mas por que isso não está fazendo diferença? Porque o que faz diferença na vida das pessoas, em termos econômicos, isso vale para a ação também, tá? A ação sobe, não é quando o resultado da empresa saiu bom, é quando as expectativas em relação ao futuro da empresa melhoram. Então, a pergunta certa a se fazer para as pessoas é o seguinte, como você vê a sua vida do jeito que as coisas estão daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? Você acha que sua vida está melhorando e ela vai melhorar? E as pessoas não têm essa percepção. E aí vem uma coisa curiosa, elas não têm essa percepção por causa de um monte de coisa junto. Elas não têm essa percepção porque a vida delas pouco mudou ao longo dos últimos 10 anos. No governo Lula 1 e Lula 2, a vida das pessoas mudou de uma maneira muito, muito aparente. Você tem um efeito base, né? Sim. Tanto é que no plano real, a vida de todo mundo muda muito também de uma maneira que elas podem sentir. Então, naquele momento, é o que salva o Fernando Henrique Cardoso ali, que estava indo mal de popularidade, tudo, sei o quê. Isso é o que salva ele. Lula 1 e Lula 2, a gente viu a entrevista do Mano Brown lá com o Lula, a vida das pessoas dá uma bela melhorada. As pessoas hoje em dia não conseguem sentir a vida delas melhorando. Porque o aumento real do salário mínimo, isso, obviamente, é bom, não é ruim. Eu não estou falando mal do governo nesse caso, do aumento real do salário mínimo. Eu só estou falando que R$30 a mais, a gente acha que R$30 para pobre é muito dinheiro. Para mim não é nada. Não é, gente. Para ninguém R$30 é muito dinheiro.
R$30 para qualquer pessoa é nada, entendeu? Não faz diferença na vida da pessoa. As pessoas não estão olhando e falando, agora os meus filhos vão começar a se formar, e não sei, como tinha no governo Lula 1 e Lula 2, teve as novidades. Não tem essa novidade. Mas no Bolsonaro era muito pior. Era muito pior, mas isso que o Rodrigo falou, de uma maneira muito sábia, que é o seguinte, parece que tem um clima meio ruim. Esse clima é meio ruim em relação a tudo. Está tendo uma revolução tecnológica e a maior parte do Brasil não sabe mexer nessas super tecnologias avançadas. Estamos falando não só de pessoas que são pobres, trabalhadores, estamos falando de todo mundo. As pessoas se sentem meio que excluídas desse negócio. Os empregos estão sendo substituídos e as pessoas não sabem se elas vão ser as próximas a serem substituídas. As pessoas não estão com perspectiva de começar a se formar, entrar em novos empregos, porque, pelo contrário, está tudo mudando de uma maneira muito rápida. Empregos assim, de alto nível e de baixo nível. As pessoas estão deixando de ser CLT para serem informais. Então, elas, em relação ao futuro, que é o que a gente está falando, elas não vão ter mais aposentadoria. Não vão ter. Então, a vida delas vai ser difícil pra caramba lá na frente. Então, todo esse sentimento ruim, e aí você pega uma coisa, sobe de preço e etc., isso tudo vai ficando pior e pior e pior. E aí, a gente viu no governo Biden, os números macro da economia americana estavam indo super bem. Mas eu fui lá, por acaso, no dia da eleição, e conversei com vários trabalhadores, assim, de uma maneira anedotal mesmo, ou seja, pegando um aqui, pegando um ali. Cara, assim, as pessoas estavam insatisfeitas, falando, cara, minha vida não está boa, eu não estou com perspectiva boa para frente. E as pessoas têm essa percepção no Brasil de que a vida delas, caiu o livro aqui, que a vida delas não melhorou assim, de uma maneira significativa, de uma maneira assim, estrutural. E aí, cara, o governo está pagando esse preço, E aí eu acho, olha só o que eu vou falar, cara, isso é de economia comportamental também. Quando você fica repetindo muito essas coisas de que o emprego melhorou e não sei o quê, e as pessoas não sentem isso na vida delas melhorando, olha que loucura, você dessensibiliza as pessoas para essas notícias. Então as pessoas chegam e falam, pô, grandes drogas, né? Não mudou nada na minha vida, entendeu? Minha vida continua a mesma coisa, lá vem ele de novo com esse negócio, não é mais novidade, esse negócio de que o emprego melhorou um pouco, que o salário aumentou um pouco, que a massa salarial aumentou um pouco, e aí o que acontece? Não faz mais preço, não faz diferença, entendeu? Continua esse negócio igual. Então, cara, eu tô realmente assim, preocupado com, eu tenho falado isso, com o mundo, não é só com o Brasil, entendeu? Aí as pessoas querem dizer, não, eu quero uma coisa completamente diferente. Hoje em dia, eu vi isso de uns amigos da esquerda, semana passada, super bem assim, posicionados, experientes, etc. Hoje em dia, quem é que traz o discurso revolucionário de uma mudança total? É a direita ou a esquerda? É a direita, disruptivo, né? Disruptivo. Quem traz um discurso disruptivo é a direita, não é a esquerda. Então isso é muito complicado, né? Mas vem cá, se a gente arriscar também, aí pode, além de tudo, tá igual, piorar um pouco esses números, aumentar um pouco, dizer, que ferrou de vez. Então não é uma equação de fácil solução, mas dá para entender o porquê isso está acontecendo. E aí, já fazendo gancho com o lance do livro, que eu acho interessante falar, pegou muito esse negócio de empreendedorismo, né? Que é uma maneira das pessoas tentarem uma coisa diferente. E, repito, empreender é difícil pra caramba. 90% das pessoas que empreendem batem com a cara na parede. Perdem o dinheiro que juntaram na vida inteira. Entendeu? Gastam dinheiro com curso de empreendedorismo e depois o resto que sobrou, quase nada, com o empreendimento delas. E quem está ensinando empreendedorismo, ensina com as fórmulas malucas de coach, não sei o que, não funciona, não adianta. Esse negócio é ciência. E a ciência mostra que é difícil, né? Então, cara, esse livro que eu escrevi, chegou a hora de mostrar, esse aqui, ó, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Esse é um livro que, assim, ele começa, eu vou falar até aqui a primeira frase para vocês aqui, ó. Olha só, para mostrar o banho de água fria, mas depois vem coisa boa. Ele diz o seguinte: vamos começar com uma visão realista, apresentando os fatos como são, sem enfeites ou eufemismos. Nosso objetivo é compreender os princípios e as verdades que raramente são discutidos sobre como desafiar o sistema e superar grandes empresas e negócios. No capitalismo, há uma primeira verdade.
O jogo é você contra todos. E essa é a natureza do sistema. Pode ser uma realidade dura, mas é inegável. E ao contrário do que muitos pregam, você dispõe de muito menos recursos e oportunidades para enfrentar essa batalha do que gostariam de fazê-lo acreditar. Então é o seguinte, esse livro é um choque de realidade, e aí ele chega e traz a ciência para mostrar o seguinte, olha só, o que tem de coisa para você estudar, para você preparar na sua empresa, para você fazer, para melhorar a sua área de RH, para melhorar a sua área de vendas, para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar o seu posicionamento no mercado. Ele diz tudo, cara, como um guia. Ele ficou muito legal. E qual o presente que eu falei que a gente tinha? A gente fez uma coisa ultra inovadora, não tem lugar nenhum do mundo. A gente criou um site até o lançamento oficial, que vai ser quinta-feira que vem. O site chama-se empreendercomsucesso.com.br. E aí a gente pegou uma IA, uma inteligência artificial, e criou uma IA que aprendeu com esse livro. A gente botou a IA para ficar estudando esse livro, lendo todas as páginas, vendo o que eu falava, não sei o quê. Essa IA aprendeu com esse livro e a gente criou, chega para cima ali o site, por favor, a gente criou um chat, e nesse chat que a gente criou, ali, tá vendo? Faço uma pergunta, vamos explorar juntos os ensinamentos do livro? E esse site é um consultor que aprendeu com o livro. Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem sobre empreendedorismo, ele vai buscar no livro e aí vai te dar uma resposta baseada no livro. Quer ver? Eu não sei se tem alguém mexendo. Me responde, dá para eu tentar fazer uma coisa ao vivo ou não? Ou esse negócio é só uma tela, assim? Me responda. A nossa equipe diz que sim, Edu. Manda ver, Edu. Manda ver. Então, quer ver? Vamos fazer uma pergunta qualquer, que é o seguinte. Me diga 3 princípios básicos para eu começar um empreendimento com sucesso. Por exemplo, entendeu? Qualquer coisa. Ou se vocês quiserem fazer qualquer outra pergunta, podem fazer também. Mas só para mostrar que legal o negócio e de graça, até quinta-feira que vem, para todo mundo usar. Se vocês puderem, escrevam aí, dá um enter aí pro pessoal poder Edu, a gente não conseguiu, viu, inserir a pergunta ali, mas eu quero saber de você. A resposta vem com o meu irmão também ou não? Podia vir, né? Meu irmão, minha irmã. Dá para ensinar a inteligência artificial. Mas então é o seguinte, o link. Então vamos lá, todo mundo entra e faz a pergunta que vocês quiserem. Vocês vão ficar encantados. A Rafa, que trabalha direto comigo, né? A Rafaela, ela pegou, o marido dela escreveu os negócios assim, falou: caraca, o negócio já me deu um monte de dica que nem os consultores me deram. Legal. Cara, eu tô impressionado. É muito, muito, muito legal. E é de graça. Consultores que cobrariam uma grana para responder coisas que as pessoas vão ter de graça. Então entrem, se divirtam no final de semana e espalhem esse link para todo mundo poder brincar ali, né? E fazer sério também para pegar as dicas. Empreendercomsucesso.com.br. Está no chat agora. Então, se quiser testar, é só clicar no link do chat e começar a se divertir. Vocês vão adorar, porque realmente é uma coisa nova, não tem lugar nenhum. Parece que agora tá indo, Edu. Faz a pergunta de novo, que agora destravou lá. Vai lá. Pensa aí, Roberta. Roberta é boa para fazer pergunta. Se não tiver no livro, ele vai dizer que não tem no livro, e aí vai te dar alguma indicação. Faz, Roberta, qualquer pergunta, para não parecer que a gente ensaiou e combinou. Sobre empreendimento, sobre contratação, sobre vendas, sobre o que você quiser imaginar. Qual a maior pegadinha do mercado financeiro? Pode ser essa? Acho que pode, vamos ver se ele tem resposta. A gente está falando de mercado financeiro, né? Não é um livro de mercado financeiro, de empreendedorismo, mas vamos ver o que ele responde. A brincadeira é exatamente essa. Vamos tentar. Vamos ver o que ele vai... Olha lá, eu tô falando, cara, é alucinante o negócio, cara. Ele já respondeu? Olha só. Olha lá. Aí. Tá mandando todas. Olha lá que legal, cara. Volta lá pro começo para ver. Olha que legal como ele vai responder. Sobe um pouquinho a tela, então, sobe um pouquinho ali a tela. Ah, não, ali no chat, do né? Campo, tem que clicar, dentro do campo do clica chat. Dentro do chat e sobe, se vocês... Isso aí, ó. A pegadinha dos custos ocultos são essas. Uma das principais armadilhas é não calcular corretamente todos os custos envolvidos em um negócio. Roberta, não sou eu respondendo, não. É a IA lá baseada no Edu. O autor exemplifica com a sua experiência
E aí, onde o modelo de precificação foi mal calibrado desde o início, os custos de fabricação e manutenção dos totens, por exemplo, não foram adequadamente considerados. Foi buscar, Roberto. Você fez uma pergunta difícil. Corrigir uma precificação mal feita depois que a empresa já está funcionando é quase impossível. Cara, é muito legal, cara. É muito bacana. legal. As pessoas vão pirar, cara. É muito legal mesmo. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem. Virou um consultor que aprendeu comigo, que eu botei nesse livro, assim, todas as experiências que eu tive na vida. E o último capítulo é um capítulo só de conselhos mesmo, pessoais. Então, acho que as pessoas vão se divertir muito. Quer dizer, o livro vira um site que, por sua vez, ensina automaticamente com perguntas e respostas. É basicamente isso, né? Exatamente. Legal, interessante, que né? bacana. É algo inovador, hein? É um negócio completamente inovador. Nunca ninguém fez isso. Muito legal, Edu. Muito legal. Empreendercomsucesso.com.br é o link. Viu? Mas olha que interessante. É fundamental saber também as perguntas a se fazer. Isso é que é legal. Vai lá, né? Rodrigão. Faz uma pergunta a você. Vamos lá, Rodrigão. Ou o Chico. Qualquer um, faz aí. Vai, Chico, vai você. Qual a melhor área de negócios para empreender hoje no Brasil? Opa! Boa. Não deve ter no livro a área, mas vamos ver o que ele vai responder. Vamos ver. Talvez responda uma coisa interessante. Boa. Qual? Tudo isso, galera, a gente combinou zero, hein? Então, pode ser que saia. O Eduardo não hoje diz, no Brasil. Tudo ao o vivo. Eduardo não diz especificamente isso, mas aí ele vai falar coisas que tem no livro, cara. Vamos ver. Vamos lá. É muito legal esse negócio. Em 3 segundos, cara, eu fiquei né? impressionado com a capacidade que os caras conseguiram treinar essa inteligência artificial aí. E olha lá, ele vai buscar no conhecimento todo. Ele tá pensando bastante. Tá pulando mais do que o Guga Nobral. Tá igual o Guga lá na transmissão. Vamos lá! Vamos, sabe o que pode estar acontecendo? Eu te digo exatamente o que pode estar acontecendo. Deve ter um monte de gente que viu e tá fazendo pergunta ao mesmo tempo pro chat. Verdade, aí o chat demora mais um pouco para responder, porque tem um monte de gente utilizando ali. Mas vai ser interessante. Eu vou sair daqui. Se sair a resposta, vocês entrem aí antes de terminar o programa e mostrem pra galera. Tá ótimo. Que eu acho que a galera vai curtir. Vocês vão, enfim, vocês vão ficar encantados com o negócio. Usem um fim de semana para tirar as dúvidas todas da empresa, não sei o quê. Na quinta da semana que vem a gente está junto. Principalmente para você que já está empreendendo. Porque, olha, as dúvidas, né, as surpresinhas surgem a todo instante também. Exatamente. Muito bom. É fonte de consulta permanente, né, um livro desse. Valeu. É isso aí, isso aí. E, Edu, só pra gente finalizar, hoje foi ao ar o último episódio do ICL Tank, falando em empreendedorismo. Queria saber o que você achou do nosso reality, porque eu fiquei apaixonada. Apaixonada. E eu falei o seguinte, Roberta, é muito caro, falei isso hoje no rolê, é muito caro fazer um reality show. Muito caro. Você tem que montar uma estrutura toda, tem o prêmio, que é bastante dinheiro, aí você tem que voar as pessoas, né, para cá, para poder participarem ao vivo, etc. Então, o que a gente escolheu? A gente, mesmo sabendo que isso faria os primeiros episódios serem, assim, menos dinâmicos e menos bonitos, digamos assim, a gente fez os 2 primeiros episódios com as conversas online que a gente fez no Zoom com as pessoas. Por que a gente escolheu fazer assim? Mesmo sabendo que isso atrapalharia um pouco a audiência dos primeiros episódios. Porque tiveram mais de 1.000 pessoas que se inscreveram. E só dessas pessoas estarem ali era uma maneira que a gente tinha de promover essas empresas que não iam passar para a fase final. Então era uma maneira das pessoas conhecerem, das pessoas verem casos que são inspiradores, de casos que são bonitos pra caramba. E aí, a partir do 3º episódio, aí são as pessoas viajaram para São Paulo. E aí numa boa, e vocês sabem o quanto eu sou crítico no sentido de achar coisa, eu sou perfeccionista pra caramba, eu tô o tempo inteiro querendo me comparar com o Globo, com esses negócios todos. Cara, o nosso reality show, do 3º episódio em diante, não deixa nada a desejar pros realities de TV, dos tanks da TV. Nada, 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 nada. Eu, no final do 3º episódio, eu chorei, cara. Chorei de chorar mesmo, porque é tão bonito, todos eles se abraçando, se ajudando, esse clima de parceria ali na história. E aí a gente vê, cara, as pessoas que vão passando de fase, a emoção no rosto delas, a gente perceber, né, que as pessoas têm histórias assim, cara, empreendimentos tão incríveis, tão diferentes, nos 4 cantos do Brasil. É inspirador assistir o ICL Tank, cara, é inspirador. E eu acho que a gente terminou com 7 empresas ali. Meus filhos, eles são apaixonados em reality show, né? São adolescentes.
E eles amaram, eles só falam, papai, eu só achei que teve pouca eliminação, porque eles gostam da emoção de ter pouca eliminação. Mas a gente escolheu que a gente, cara, queria que o mínimo de pessoas sofresse ali, né, cara? Mas, cara, tá demais a parada. A aula do Gilvan é maravilhosa, a aula do Rafa é muito boa. Você arrebentou o Edmo e a Débora também. Tá muito maneiro, gente. Assistam porque vale a pena. Cada eliminação foi doída pra mim, Edu, confesso, porque eu fiquei amiga de todos eles, né? A gente se encontrou por alguns dias aqui em São Paulo. É isso, Edu. Vamos lá, vamos nessa. 7h02. Beijo pra você. Saiu a resposta ou não? Fiquei na dúvida se saiu ou se o negócio tá travado lá. Não saiu. Então deve ter muita gente acessando. Todo mundo ali acessando isso. Sucesso! Daqui a pouquinho vai sair, a maior parte das pessoas vai começar a aliviar o sistema ali. Boa. O consultor vai ficar disponível para você. Corre lá, empreendercomsucesso.com.br. Eu ia fazer a brincadeira, Edu, que além do Empreender com Sucesso... Eu ouvi, acho que cortaram o meu áudio aqui. Não, além do ICL, além do Empreender com Sucesso e do Tank, tem agora a nossa chefia diz que tem o Precisamos Encerrar. É um importante programa aqui da casa. Programa da casa. Beijo, Edu, bom final de semana. Até mais, querido. Valeu. Tchau. Então vamos nessa, né? Precisamos encerrar. Oficialmente, quem é que encerra? Olha, tem um negócio bom no Brasil. A inteligência artificial não respondeu ainda, mas vai responder. Eu acho que esse negócio das bebidas artesanais é um bom negócio. Jurubeba. Liberado a Jurubeba. Liberada, vamos embora. Obrigada, comunidade. Muito obrigada pela sua companhia. Segunda. Um ótimo final de semana. E segunda-feira tem mais aqui na programação do ICL. Tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula Investir é para Todos. Uma aula fácil, rápida e muito prática. É de graça participar. Uma coisa que não é muito comum acontecer. As pessoas aí cobram fortunas para ensinar menos do que eu vou ensinar nessa 1 hora de aula. E a gente se vê daqui a 2 dias. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.